Às vezes em lados diferentes, mas ser tosco a ponto de chegar e dizer que homem também precisa ter o direito preservado, assim, é de uma ignorância você chegar a público e falar uma coisa dessa. Homens, no vídeo de hoje vamos reagir a um jornalista falando que sente vergonha alheia aqui do conteúdo desse canal e de muitos outros que abordam temas mais masculinos. Quer entender um pouco mais a respeito disso? Bora! Homens, bem-vindos de volta. Aqui quem fala é Renan Bruno, advogado atuante na área de Direito de Família e Direito dos Homens. No vídeo de hoje reagiremos, a esse jovem senhor aí numa entrevista, num podcast, falando que sente vergonha alheia do direito dos homens, exatamente disso que eu atuo, Afinal de contas, será que tem algum embasamento que ele tá falando ou será que é só groselha da mainstream? Vamos entender um pouco mais a respeito disso, mas antes disso, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, me seguir no Instagram e no TikTok, a Lei dos Homens. Caso você queira ver o recado, pode vir para leidosHomens@gmail.com. Sem mais delongas, bom, a Lei dos Homens, eu sempre falo aqui sobre o direito dos homens e agora está sendo atacado, afinal de contas, será que faz sentido isso que eu faço, esse conteúdo meu? Será que eu inventei? Será que é da minha cabeça? Vamos entender um pouco mais a respeito disso. Não esquece a curtida, mas vamos lá. A parada é o seguinte, não é de hoje, que toda essa discussão sobre tudo que envolva o masculino, que não seja da cartela 2030 é considerado algo perigoso, pelo menos pela grande mídia, Se você não fala, se você não segue a cartilha deles, você obviamente é considerado algum ista, E aí que eles gostam de inventar a todo momento. Sobretudo, utilizando a ferramenta da generalização e da mentira. A generalização é aquela história. Um cara comete um erro, ele já pega e fala que todo aquele grupo é daquele jeito, Isso aí acontece de todas as formas. E você já teve matéria no Fantástico, o cara deu um tropeço lá e agora tá nessa conversa de colocar todo mundo no mesmo balaio para poder, diminuir a credibilidade, para poder chamar de ista, para poder já formar a opinião de uma massa de manobra, E também tem a questão, obviamente, da mentira, dos exageros também, que muito praticam, Na verdade, eles criam um espantalho, Eles criam algo que não existe, exageram, criam uma figura cômica e, enfim, tudo isso para poder ficar batendo lá e distorcer a realidade deles, Então, assim, essa é a principal ferramenta deles. Vocês sabem que aqui nesse canal eu criei esse canal para quê? Para poder alertá-los de todos os golpes que existem, de questão de falsa acusação de união estável, de via doméstica, de proteção patrimonial, vários outros elementos aí que nós homens, estamos sujeitos na nossa sociedade, que muitos não têm conhecimento e a sociedade, de uma maneira geral, não dá muita prosa, não dá muita credibilidade para a dor masculina de uma maneira geral, entendeu? Só que, obviamente, as pessoas gostam de distorcer. Sem mais delongas, vamos ao vídeo para vocês poderem entender um pouco melhor. Eu queria externar só uma vergonha alheia que me dá, assim, o Vilela, com alguns homens, de verdade, assim, que eu vejo que conseguem enviar público dizendo que há necessidade de se ter os direitos dos homens, Eu não sei se vocês já viram isso, mas assim, como homem falando, me dá uma vergonha de ver um homem saindo em público dizendo, e o direito dos homens? Rapaz, te cria, irmão, cria vergonha na cara. Como é que você pode sair publicamente defendendo o direito de homem com uma absoluta desigualdade que vem de anos e anos entre homens e mulheres? E aqui eu tô tentando de todas as formas tentar mostrar que é possível a gente tentar entrar numa posição que seja equilibrada, vendo que existem inconsistências por muitas vezes em lados diferentes, mas ser tosco a ponto de chegar e dizer que homem também precisa ter o direito preservado, assim, é de uma ignorância você chegar a público e falar uma coisa dessa. E o que mais me preocupa, e aí eu vou entrar na coisa do serviço, Luana, porque eu falei da questão, por exemplo, de Nájila e tal, mas existem movimentos, e eu vejo movimentos até
que tem um relativo engajamento de homens na internet fazendo isso, né? Movimento Red Pill. Machosfera. Mas eu vi que aquele ex-marido daquela apresentadora. Possível, assim, como homem, me dá vergonha alheia. Bom, vamos lá, né? Com todo respeito ao pessoal aí que compõe o vídeo, convenhamos, né? É falta de informação em cima de falta de informação para poder ridicularizar o tema. Então vamos lá, quando a gente fala direito dos homens, a gente não está falando que, nossa, os homens estão atrás de buscar uma CNH, um CPF, poder estudar e trabalhar. Isso aí sempre foi permitido aos homens que tivessem dinheiro para isso, né? O trabalhar sempre foi obrigatório, senão você já sabe, né? Não ia conseguir sobreviver. De todo modo, aqui a nossa discussão é a respeito de determinados pontos que os homens têm um certo preconceito da sociedade, a sociedade tem para com os homens em determinadas situações em decorrência do gênero dele, ok? Ou então, também vários golpes aí que são aplicados, né? A gente sabe que, por exemplo, falsa acusação de via doméstica é uma questão que está muito em pauta, na verdade, que deveria estar muito mais em pauta do que realmente está, mas não está em decorrência de questões ideológicas. Então, esse é um ponto, esses são os pontos que nós abordamos, entendeu? Não é uma questão de a gente buscar direito à saúde de uma maneira geral, se bem que, até mesmo no que diz respeito a princípios básicos, como por exemplo o direito à saúde, que eu exemplifiquei, a gente sabe que se você for pegar e pesquisar quanto é que o governo investe, por exemplo, para câncer de próstata, e quanto é que ele investe para, sei lá, câncer de mama, alguma coisa nesse sentido, você vai ver que o número é muito menor. E a campanha de conscientização e outras questões para o direito, para o homem, de uma maneira geral, são menos populares. Ok? Sim, é uma questão cultural do homem procurar menos o médico, etc., mas isso não significa que ele deve ser menor, que não deve ser investido que esse tipo de tema não deve ser investido, né? Porque os homens não procuram um médico. Ok, então a gente vai fazer campanha para eles irem ao médico. Lembra da época do autoexame, né? Que as meninas faziam, tinha atrizes e tal, eram convidados, porque também não se faz isso para os homens, né? Então, assim, são temas, sim, que são importantes, né? Que a gente deve se levar em consideração, mas o ponto principal aqui são dessas distorções que nós vemos no sistema e até mesmo a questão de direitos não sendo preservados, como até o direito básico, a presunção de inocência, em termos práticos não é aplicado. A gente sabe, eu sei que vão falar, Renan, mas isso não existe, né? Em que momento que o homem, por ser homem, que ele consegue alguma decisão não favorável? E eu já contei essa história, né? Tem várias histórias nesse sentido, e meus colegas que são advogados, que atuam no direito de família, vão poder confirmar, e chega a ser engraçado, né? Um exemplo. Dentro do direito, uma mulher pode, qualquer pessoa, né? Mas 80% dos divórcios começam com a mulher, ela pode simplesmente entrar com processo pedindo divórcio, partilha, guarda, convivência e alimentos. A STJ tem um entendimento que pode acumular tudo na mesma ação. Aí nessa ação ela pega e coloca e pede liminar para poder ter a guarda provisória das crianças na residência dela e pedir uma pensão. E ela consegue. É normal o juiz logo de início já determinar a fixação, já fixar alimentos e já dar a guarda para a mãe porque ela pediu e porque ela falou que ela quer sair, deixar e ficar com os filhos, entendeu? E a guarda provisória já é entregue para ela tão somente com a palavra dela. Ela vai ter que trazer elementos básicos, né, certidão de nascimento, certidão de casamento, etc. Mas no que diz respeito à guarda, já é dada à mãe porque ela pediu. Se um pai, nas mesmas condições, pedir a guarda provisória, você pode ter certeza que o juiz vai falar: não, aguarde-se o contraditório para eu poder deferir ou não a respeito da liminar. Ou então vai mandar um oficial de justiça lá na casa do cara para poder ver se é isso mesmo. Já aconteceu comigo, já aconteceu com outros advogados. Quando o homem entra pedindo a mesma coisa, a gente sabe que não vai ser deferido a guarda provisória. Quando é uma mulher, já é o de praxe. Então observe que na mesma ocasião, em decorrência do gênero que foi alterado, há decisões diferentes. Muito uma questão cultural nossa. Então isso é um exemplo que acontece. Outro exemplo pode ser quando um homem é vítima de via doméstica, por exemplo. Se ele for numa delegacia e falar que foi, vai ser ridicularizado, certo ou errado? Teve um cara aí que foi vítima de 213 recentemente, fiz até conteúdo lá no Instagram. Se não me segue, siga lá, @LeiDosHomens, e curte esse vídeo. E também foi ridicularizado. Será que ele não quis?
O cara foi vítima de uma coisa grave, né? 213 CP. Joga aí no Google que você vai ver. O cara foi vítima. Então, assim, é menosprezado mais uma vez. E mais uma vez em decorrência do próprio gênero masculino dele. E essa descredibilização, né, esse descrédito que a sociedade tem para com a palavra do homem sobre determinados temas é algo sabido até mesmo de jovens senhoras. E algumas jovens senhoras, utilizando de má fé, elas utilizam desse mecanismo para poder se vingar ou para poder conseguir dinheiro. Isso aí a gente consegue visualizar, por exemplo, naquele caso do Márcio Smery, né, aquele diretor, ficou bem claro, né, que para azar delas, ele tinha prova de absolutamente tudo. A gente viu a questão do Neymar também, quando ele sofreu a falsa acusação. A gente também tem a questão lá do Pedro Scooby, né, tudo que ele passa para conseguir viver em paz. E claro que o pessoal mais sojado vai ficar falando que não, mas isso aí é exceção, não é bem assim. Mas normalmente esse pessoal está enviesado, já tem uma ideologia pretérita assim, que já está afirmado que ele não vai mudar de opinião tão cedo. E essa opinião é formada mediante muitas vezes dados falsos, como por exemplo, números de supostos fatos típicos ocorridos contra determinado gênero, vamos pôr dessa forma. Sendo que há 2 erros nesses números que eles noticiam sempre. O primeiro, que eles levam em consideração tão somente o boletim de ocorrência, o que é um erro, uma vez que é um ato unilateral, que é só uma pessoa falando qualquer groselha ali e acabou. E o segundo é a questão do que pode ser considerado esse tipo penal. Eu não posso falar nomes aqui por causa da plataforma, então vocês me desculpem, né? Mas Fê, entendeu? Fê, vou falar só Fê, aí vocês entendem, tá? Mas vamos lá, o primeiro é a questão do boletim de ocorrência. O correto mesmo para poder averiguar se ocorreu esse suposto fato típico ou não, seria, na verdade, uma sentença penal transitada julgado, né? Só que não é isso que eles utilizam somente o boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência faz por aplicativo, faz por telefone, faz presencialmente, faz de tudo quanto é jeito. E o segundo meio, o segundo ponto, na verdade, é quando que seria considerado fé, né? Quando que seria? Porque não é só game over, tá? Eles consideram, né, algumas agências aí consideram também, por exemplo, até mesmo desaparecimento. Eles primeiro consideram um caso de fé, aí eles vão investigar, e se da investigação perceberem que não foi um caso de fé, eles vão e alteram. Eles falam, diz eles, né, que alteram e falar, não foi caso, tá? Mas em um primeiro momento, se a vítima for de outro gênero, eles já vão considerar que é um caso de fé. Então é óbvio que em decorrência disso, os números, de uma maneira geral, serão aumentados, serão grandes, né? E é por isso que se fala tanto assim, né? Os números são altos, são isso, são aquilo. Claro, do jeito que você está manipulando as informações, as pessoas só leem o título e não leem a pesquisa, e por causa disso acabam criando essa desinformação que cria uma certa ideologia e, obviamente, uma questão de uma desistência. Na verdade, as pessoas não querem acreditar nisso que a gente está falando, sendo que a nossa palavra, de maneira alguma, busca menosprezar casos verdadeiros, ok? Casos verdadeiros, obviamente, devem ser devidamente punidos. Agora, há casos que não são verdadeiros e são muitas as vítimas e essa dor é completamente diminuída, menosprezada, não considerada pela sociedade de uma maneira geral. Bom, a gente sabe também que tem toda uma questão política por detrás, né? A gente sabe que eles têm que ficar botando esses números altos para poder criar projetos de lei populistas, para poder ficar fazendo postzinho cor-de-rosa, com um xizinho na mão, fazendo cara de bravo, postando no Instagram, conseguindo votos com isso e alimentando esse curral eleitoral ad eterno. A ideia deles é exatamente essa, entendeu? Então, meus queridos, a gente está inserido num contexto assim, que é um tema que muitas vezes pode ser considerado delicado, mas que é fundamental e que não existe somente no Brasil, como também em Nova Zelândia, Espanha, França, Estados Unidos, etc. Ok? Só que, obviamente, uma determinada agenda política e ideológica e já pegou o outro lado para poder abastecer uma questão de curral eleitoral e eles conseguirem ficar se reelegendo. Então acabou que ficou um grupo que não pode ser tocado, vamos pôr dessa forma, né? Nem de uma maneira educada, nem de uma maneira correta, buscando números corretos para poder se vender a verdade. Mas a verdade, convenhamos, né, é uma ilusão. Bom, qual é a opinião de vocês a respeito disso tudo? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, me seguir no Instagram e TikTok, a Lei dos Homens. Caso você queira enviar um recado, pode enviar para leidosHomens@gmail.com e não se esqueça nunca. Procure sempre um advogado de sua confiança. Fique com Deus e fui!